Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o leito imaculado e agora nós estamos falando sobre poesia na oração. E nós não vou falar mais sobre matemática agora, e nós vamos falar sobre poesia e a santificação do lar. E vamos estudar a santificação pela poesia. Vamos ver agora como que vai ficar. Porque olha só, a questão é a seguinte. As pessoas ficam perguntando o que é o pecado. Mas não adianta você ficar pensando, eu faço isso ou eu faço aquilo. Isso é pecado ou isso não é pecado. Não adianta você ter estratégia para se santificar. Por quê? Porque acontece o seguinte, veja bem. Digamos que há alguma coisa de pecado no seu lar e você sabe, nossa, aquele quadro tem um significado macabro, tem alguma coisa errada com aquilo. Aí você vai falar para sua família, no seu lar, no seu trabalho, para as pessoas de convivência, olha, não pode isso, não pode aquilo, isso é errado. O que vai acontecer? Você vai ser atacado. Por quê? Porque quem prega a santificação é atacado. Aí o que acontece? Você sofrerá tentação, e você não vai conseguir se livrar disso, da tentação. Você vai ter que enfrentar a tentação e você talvez não está preparado para enfrentar. Então, o que acontece? Se tem alguma coisa errada e você vai falar para as pessoas, você vai tentar não fazer o errado, você vai pecar mais ainda. Por quê? Porque você vai enfrentar o inimigo, você vai enfrentar os demônios. Então, como viver uma santificação? Primeiro, olha só, como o missionário Davi Miranda ensinou. Pensa bem, orando, porque se você orar, você vai expulsar o mal. Aí se você expulsar o mal, automaticamente todas as coisas ruins vão sair. Por exemplo, tem bebida, álcool na sua casa. Você não pode falar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Você não pode falar, gente, não pode beber, não pode beber. Porque aquelas pessoas elas vão ficar com fúria sobre você. Mas se você conseguir orar, aquele mal vai saindo. Aí quando você falar, de repente você nem fala nada. As pessoas elas já não estão presas ao álcool, à bebida. Porque o que prende as pessoas ao pecado é o inimigo, é o demônio. Então a questão não é não pecar, a questão é a gente saber orar. Então eu vou fazer hoje um vídeo com a campanha do bispo Paulo Gerald. O bispo Paulo Gerald fez uma campanha pelo matrimônio. Então, eu vou passar a oração dele para a poesia. Eu vou explicar mais as palavras dele. Então, não vai ficar uma poesia muito bem. Mas eu vou passar a oração do primeiro dia. É um dia só de campanha dele. Eu passei a oração dele todinha. E é muito grande a oração dele. Mas só de um dia, 4 dias. É uma oração muito boa. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Primeiro, vamos lá. Orações poetizada. Clamor no matrimônio. Esse aqui é o ministério dele, Ministério Apostólico da Santificação. Aqui é o bispo Paulo, que fez a campanha. Aqui ele cantando. Então, você vê que ele já é poeta. Ele, na verdade, ele não era pastor, ele era cantor. Ele sempre gostou de cantar, mas aí Deus insistiu para ele ser pastor. Então, você vê que as palavras dele já são bonitas. Até o tom da oração dele. Aqui é a campanha que ele fez pelo matrimônio, é de madrugada, porque eu estou apresentando sempre uma pessoa. Hoje eu apresentei o bispo Paulo, então eu estou apresentando pessoas de oração. Não vou estudar a pregação, os pensamentos dos outros. Nós estamos estudando a oração, porque a questão é o seguinte: quando uma pessoa ora,
ela ora 1, 2, 3 horas. Um orador, ele conta segredos para Deus na intimidade dele. Então é melhor você estudar a oração dos outros do que a pregação. Primeiro ele começa a oração com um pedido de perdão. Vocês sabem quando um homem e uma mulher um casal casa, aí o padre fala assim: se tem alguém contra esse matrimônio, que levante-se agora ou cale-se para sempre. Então quer dizer o quê? Que se alguém estiver contra nós, quando a gente estiver com Deus, a gente for encontrar com Deus. Se alguém estiver aqui contra nós, talvez Deus não aceita nós lá no reino da glória. Então esta é a questão. Então imagine o seguinte: pedir sempre, quase todos os oradores, eles pedem perdão para começar a oração, porque para ser ouvido. E também pedir perdão para Deus e também pelos irmãos, né? Se tiver ofendido alguém, sempre uma boa oração tem que ter o pedido de perdão para a abertura da oração. Você vê que ele é bom orador. Agora, vocês vejam bem que essa aqui é a folha que eu escrevi. Eu escrevi toda a oração dele. Vou até dar uma lida aqui. Olha só o que ele falou. Pai eterno glorioso, pedimos perdão pelos nossos pecados para apresentarmos a Ti, pois sabemos que Satanás está atacando tão violentamente. Isso aqui, gente, Satanás está atacando tão violentamente e a gente não tem noção de como que é o inimigo. Como que é a face do inimigo? É como um leão. Ele está atacando para destruir os lar, destruir as pessoas. Olha só, isso aqui é um matrimônio que está destruído. Por quê? Porque houve uma brechinha no pecado. Eles sentiram um gostinho do pecado, ou um deles, aí começou a destruição. Por quê? Aí na oração ele fala da madrugada, porque o Satanás ele acertou com dardo em alguém, na pessoa, acertou, porque a pessoa não está com a armadura de Deus, protegido, revestido do poder. Então uma seta maligna atacou num ponto fraco, ou seja, no coração, ou seja, no orgulho, na vaidade. Então se ele acertou, encontrou o ponto fraco da pessoa, o pecado entrou e o maligno entrou. Essa aqui é a armadura que a pessoa tem que estar protegida na cabeça, a palavra, na fé, na oração, que aí está protegido do mal. O que o inimigo quer, ele quer envergonhar as pessoas, envergonhar a família. Aí ele envergonha e a pessoa se torna vingativa. Olha um pai de família humilhado, envergonhado, porque o inimigo, ele entra no lar, aí depois ele envergonha com um amante, com um amigo, que a pessoa, ela valoriza mais os outros de fora do que a família, valoriza mais as coisas boas do mundo do que a família, mas depois ela fica envergonhada. O inimigo envergonha, humilha a família. Olha só, uma pessoa, quando o inimigo joga um dardo na pessoa, ela está sofrendo. O inimigo machuca as pessoas e elas ficam sofrendo, morrendo. É isso que ele quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto o inimigo machuca as pessoas, o povo fica rindo. O inimigo, na verdade, na oração, ele falou assim: o inimigo está rindo, batendo palmas, enquanto machuca, faz as pessoas sofrer. Enquanto ele faz as pessoas sofrer, está zombando das pessoas que estão pedindo oração, está zombando delas, a maldade. Aqui ele faz na oração, né? Deus, expulse, arranque toda seta maligna, expulse todo mal. Aí eu fiz esse desenho de uma luz, porque a luz, ela espanta os morcegos. A luz, ela espanta o mal, que é a luz de Deus.
como espantar o mal. Lembra que eu falei? Não adianta você se santificar, você falar o que eu posso fazer, eu vou jejuar. Não, não adianta você ficar falando para as pessoas, faz isso, faz aquilo. Tem que expulsar o mal e na oração. O inimigo ele está entrando na mente das pessoas e a pessoa ela fica dividida em dois pensamentos. Ele está na sala arquitetando mal na casa das pessoas. Enquanto as pessoas dormem, o inimigo vai entrando devagarzinho e arquitetando mal. Entra na cama das pessoas, está dormindo com as pessoas porque elas não estão despercebidas, elas estão dormindo, elas não estão vigiando e ele vai chegando e se apossando da casa. Vem trazendo a confusão, vem trazendo a discórdia, a briga. Por quê? Porque um deles pecaram, eles começaram a pecar e não perceberam. Eles pecaram porque tinham opção entre fazer o bem e fazer o mal. É tantas coisas na vida da gente que algumas coisas que a gente escolhe está na porta larga do pecado. E algumas coisas de pecado que a gente vive, ela abre a porta para o inimigo. Por exemplo, se você tem a bebida, que é do inimigo, você abriu a porta para o inimigo. Se você louva um hino todos os dias, você está abrindo a porta para os anjos cuidar do seu lar. Mas se você abrir a porta para o inimigo, ele vai trazer a confusão, a mentira, a discórdia. Aí aqui ele faz a oração pela pessoa que não consegue casar, o rapaz, a moça que não consegue casar, porque o inimigo está dizendo que é dele, o inimigo tem ciúme do corpo dessa pessoa e não permite que essa pessoa se case. E mesmo quando essa pessoa se casa, o inimigo ainda continua tomando essa pessoa para si, fazendo se separar, porque essa pessoa está dormindo, o sono da indolência, ela não está percebendo a luz, se defender do mal. Ela está dividida em dois pensamentos e ela está um pouco ateu, ela não conhece as coisas de Deus, escolhe as coisas do mundo e fica dando lugar sempre ao inimigo para tomar posse de sua vida. Aí aqui ele fala, no final da oração, ele fala que viu nessa oração, ele fala que viu o inimigo. Enquanto ele orava, ele via os demônios na sala das pessoas, batendo palma, rindo, zombando das pessoas. Ele via os demônios no quarto, nas portas, sentando na cama das pessoas, ele via muitos demônios. Aí ele fala o seguinte, que a única maneira de se livrar do inimigo é fechando a porta. E a porta, ela é a oração. A oração sela a entrada do inimigo. Aqui a santificação familiar que eu falei. Não adianta você ficar ensinando isso ou aquilo para as pessoas. Você tem que orar. Aqui é o leito. No quarto. E digamos que a porta ela tem que estar fechada, a porta das coisas do mundo, para o leito ficar imaculado. Digamos que a televisão seja o pecado. O pecado ela está dentro de sua casa. Então o que você vai fazer? Você não vai ficar falando para as pessoas, desliga a televisão, joga a televisão fora, isso é errado, isso é aquilo. Não, você tem que deixa o pecado na sua casa, deixa tudo de ruim acontecer, porque você sozinho, você não vai vencer. O que você vai fazer? Você vai orar para expulsar o mal, ao invés de ficar brigando com as pessoas, porque nós não somos mestres em tudo para ensinar, nós também somos discípulos do Senhor. Opa, tô falando o contrário. Aqui, a oração. Você faz a oração, expulsa todo o mal. Aí, automaticamente, o vício do mal vai saindo. O vício das drogas vai saindo. O vício da televisão. Então, a questão não é dizer isso é pecado, aquilo não é. Não é ficar discutindo a doutrina, é orar, orar, orar. Foi isso que o missionário Davi Miranda ensinou. E o que as pessoas querem, elas não oram. Então esse ciclo aqui, aqui,
elas não oram e não tem esse ciclo. O povão, os pastores, não tem esse ciclo. Aí eles não fazem oração igual o missionário Davi Miranda fazia. Aí eles ficam só nessa pregação. Isso é heresia, isso não é heresia, isso é obra da carne, isso é costume dos homens. Nós não somos mestres da lei para ficar discutindo. Todo mundo sabe que é errado beber. Todo mundo sabe o que é vício e o que não é. A gente temos que parar de discutir e expulsar o mal na oração, entendeu? Isso eu estou fazendo o ensino do bispo Paulo Gerald, que ele é um orador, ele não é um falador. Então nós vamos aprender a santificação com os homens que sabem orar. Então é isso. Tchau, pessoal. Só um momentinho. Acho que eu não desliguei ainda não. Deixa eu apertar esse aqui. Ó, esse aqui é o cantor Feliciano Amaral, pastor. Não sei se vocês estão ouvindo a musiquinha dele. Vou mostrar um negócio. Antes de finalizar, tá? O computador é bem lento. Vou ver se eu mostro a voz dele, pra vocês verem a voz dele orando. Olha, essa aqui é a oração. Eu vou terminar pra vocês verem a voz, porque como nós estamos falando de poesia, então é importante ver a voz também. Ela é uma interpretação de texto. Se a pessoa está orando com vontade, se está desanimado, a unção da pessoa, tudo. As palavras que escreve. Então, interpretação de poesia também é a voz. Lembra que ele é cantor, ele é poeta? Então vamos ver a voz dele. Deixa eu ver. Por esta família que tem sido, Senhor, um compartilhador desta oração, do canal, uma família que tem sofrido conosco, Senhor, na obra, tem sido dizimista, tem sido ofertante. Meu Deus, quantas igrejas mundanas do inferno têm prosperado, meu Deus. Vê que ele é bom para expulsar. Então a gente não vai ficar discutindo meu Deus, lutando e não conseguimos ver o que é sexo, o que é pecado. Não discute, a gente só ora e expulsa o mal, tá bom, tá? Vivemos na sociedade, o certo já não presta mais, Senhor. Somente a mentira é o suficiente para enganar esse povo. Oh, meu Deus, somente a mentira é o suficiente para fazer essa pessoa cair no laço da mentira. Mas a verdade está sendo desprezada, uma obra sincera sendo desprezada, meu Deus, uma obra verdadeira como esta, revelada pelo Teu Espírito na sinceridade, sendo desprezada por muitos e por todos. Oh, meu Deus, eu quero orar ao Senhor e agradecer ao Senhor.